Após um incêndio destruir o Museu Nacional no Rio de Janeiro, muitas pessoas questionaram sobre a segurança do patrimônio histórico de Ouro Preto. Nossa equipe entrevistou museólogos que explicaram a situação dos museus na cidade. Ouro Preto foi a primeira cidade histórica brasileira a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Fundada no final do século XVII, o local ainda conserva traços de seu passado. Com um rico acervo histórico e cultural, quem passa por aqui pode conhecer a maior arquitetura barroca do país. A cidade abriga também diversos museus que possuem acervos ricos em história. E para garantir a existência desses patrimônios, é necessário ter uma fiscalização rigorosa. A imensa maioria dos nossos museus estão em prédios históricos. Existem museus que estão muito bem garantidos com relação às questões de segurança e em termos de suas instalações elétricas, hidráulicas, de estrutura, de telhado, mas também existem aqueles museus que há muito tempo necessitam de uma intervenção urgente para garantir a sua segurança. A fiscalização das condições de funcionamento dos museus, sejam eles públicos ou privados, devem ser feitos para garantir a longevidade desses patrimônios. Pela lei federal que determina como é a gestão de um museu hoje, essa lei é de 2009, os museus têm que ter um documento chamado Plano Museológico e que, por sua vez, contempla uma série de outros projetos. Por exemplo, arquitetônico, urbanístico, de segurança. Então, essas ações deveriam estar sendo colocadas lá. É como qualquer edificação, só que por ser um museu, por ter objetos de interesse público e históricos no seu interior, aumenta-se o nível de preocupação e de segurança com essas instituições. Os fatores de risco nesses locais são diversos e as probabilidades de acidente aumentam quando os museus ficam em casarões históricos. São muitos, podem ser desde ambientais até em termos físicos da estrutura, mas para simplificar, quase sempre as causas de incêndio são problemas na instalação elétrica, né, de manutenção, má utilização, sobrecarga e também vazamentos de gás, além de incêndios criminosos. Mas se nós tivéssemos que resumir as causas, talvez sejam essas maiores. Em Ouro Preto tem 13 museus. Desse número, apenas um museu é público municipal. É a Casa dos Inconfidentes, que fica localizada aqui no bairro Vila Aparecida. Sob os cuidados da Prefeitura, esse patrimônio foi inaugurado em 3 de julho de 2010. A casa, ela pertence à Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Ela é administrada pela Casa Civil, né, ou essa secretaria, e é essa secretaria que toma as iniciativas mediante, evidentemente, dos relatórios e das nossas solicitações. Ele é um prédio antigo, é um prédio que necessita da conservação e preservação, não só ele, como todos os prédios da cidade, porque a cidade é uma cidade de século XVIII. Após o acidente no Museu Nacional que ocorreu na semana passada no Rio de Janeiro, o Ministério Público de Minas Gerais dobrou o diagnóstico de segurança dos museus e imóveis tombados. São instituições extremamente importantes para o país. Existem pequenos museus, museus de médio porte, de grande porte, mas todos têm que ter o mesmo olhar em relação à conservação e preservação para que não aconteça. Infelizmente, o que aconteceu com essa catástrofe aí é uma catástrofe nacional, o incêndio do Museu Nacional, né? Todos nós nos sensibilizamos e esperamos que nada disso aconteça com os nossos acervos aqui da nossa cidade e de nenhuma outra cidade. O Brasil precisa de equipamentos culturais e educativos e os museus são equipamentos culturais e educativos por excelência. Gilson externa também o seu sentimento de tristeza em relação ao acidente no Museu Nacional. Infelizmente, quando acontece uma tragédia, sem recuperação, não interessa que agora o governo federal está oferecendo os 10 milhões para o Museu Nacional do FRJ, que ele negou ao longo de muitos e muitos anos. No Brasil, assim, é necessário ter uma tragédia, um cadáver sobre a mesa, para alguma ação do poder público ocorrer de maneira mais vigorosa. Então, o que se perdeu no Museu Nacional é irrecuperável, mas talvez possamos aproveitar o momento de crise e encontrar ali uma possibilidade alternativa para essa problemática. Os museus preservam a memória cultural da sociedade e, além de serem um instrumento artístico,
são também instrumentos educacionais. E para conservá-los, é necessário que a fiscalização esteja em dia. Nós, museólogos, profissionais da área, a gente sempre se preocupa muito com a conservação e a preservação do nosso patrimônio material e imaterial, porque todo museu ele trabalha a cultura material, como também a imaterial, o visível e o invisível, são instituições extremamente importantes para o país. O Corpo de Bombeiros realizou na última segunda-feira a vistoria de todos os museus de Ouro Preto e Mariana. O próximo passo é uma reunião com o Ministério Público. Em Ouro Preto, o encontro vai acontecer nesta quinta-feira.